Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre eletrodinâmica. Iniciando, a base de toda a eletricidade é a carga elétrica. Na natureza, essa carga é quantizada, ou seja, ela sempre será um múltiplo inteiro da carga elementar elétrica. Na nossa equação principal, Q é a carga total medida em coulombs, M é o número de elétrons perdidos ou ganhos e E é a constante de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se o corpo perde elétrons, ele fica com a carga positiva. Se ganha, fica negativo. No entanto, ter carga parada não realiza nenhum trabalho mecânico. Então, a eletricidade só se torna útil para nós quando essa carga entra em movimento. Então, vamos analisar agora esse fluxo. O fluxo ordenado de elétrons é a chamada corrente elétrica, representada pela letra I. Ela é definida como a variação da carga dividida pelo tempo, e sua unidade é 1 ampere. Um adendo técnico é que essa equação descreve o corpo a corrente contínua, onde os elétrons eles fluem em um único sentido, como em placas eletrônicas comuns. Porém, a energia que alimenta, por exemplo, equipamentos pesados ou equipamentos que nós temos em casa é a corrente alternada, onde os elétrons oscilam formando uma onda sinoidal. A corrente alternada é o padrão da indústria pela facilidade de rebaixar a tensão em transformadores. Mas, seja em corrente contínua ou corrente alternada, os elétrons eles não se movem sozinhos. Eles precisam de uma força motriz empurrando. Então, vamos entender o conceito de tensão. Para que a corrente exista, é necessário como se fosse um empurrão, que é a tensão elétrica, medida em volts. Porém, os fios não são condutores perfeitos. Eles oferecem uma oposição a essa passagem, gerando como se fosse um atrito microscópico. Essa oposição é a resistência elétrica, medida em ohms. A primeira lei de Ohm correlaciona isso tudo. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. No gráfico de U por I, tensão pela corrente, se o material for ômico, a resistência é constante, gerando então uma função linear perfeita. Sim, sabemos que a resistência existe e como calculá-la no circuito, mas o que define se a resistência de um cabo será alta ou baixa na vida real? A resposta está na geometria do condutor. A segunda lei de Ohm nos mostra a construção física dessa resistência. Então, ela depende da resistividade do material, definida pela letra ρ, multiplicada pelo comprimento do fio, definida pela letra L, e dividida pela área da seção transversal, definida pela letra A. Então, analisando matematicamente, a resistência ela é inversamente proporcional à área. Então, por isso, cabos de potência, por exemplo, de uma máquina pesada, não podem ser finos. Eles precisam ser grossos para que a resistência caia e a corrente passe livremente. E o que acontece se ignorarmos essa regra e usarmos um cabo fino para uma máquina pesada? Então, o resultado disso é a conversão de energia em calor, o que nos leva à potência. A velocidade do consumo de energia é a potência, em watts. Então, substituindo a lei de Ohm na equação principal, chegamos ao efeito Joule, que é potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Na indústria, o calor é o principal inimigo. Então, se você usa um cabo fino, uma resistência muito alta para o motor, a potência dissipada em calor dispara. O isolamento derrete e o motor entra em curto. Esse calor e esse trabalho mecânico exige muita energia da rede. A energia elétrica faturada pela concessionária é a potência multiplicada pelo tempo de uso. A unidade oficial é o kWh. Para usar a fórmula, a potência deve ser dividida por 1000 para passar para kW. E o tempo deve estar em hora. Então, um motor de 5,5 kW, rodando a 10 horas por dia, consome 55 kWh diários. Então, até agora, nós tratamos a resistência como uma propriedade indesejada dos fios. Mas, na realidade, essas resistências são inseridas de propósito em alguns circuitos através de componentes físicos muito específicos. Então, vamos entender sobre os resistores. Os resistores
são componentes fabricados exatamente para limitar a corrente que vai para, por exemplo, um chip sensível ou para causar uma queda de tensão projetada em uma placa eletrônica. Os menores, com faixas coloridas, são usados em eletrônica de baixa potência. Já os resistores cerâmicos são de alta potência, projetados para dissipar o calor do efeito Joule sem pegar fogo. Então, quando montamos um equipamento, raramente usamos apenas o resistor. Precisamos combiná-los de diferentes formas para que o circuito funcione corretamente. E existem duas combinações clássicas: a resistência em série e a resistência em paralelo. Na série, a corrente é forçada a passar por um único caminho, então somamos a resistência diretamente, para gerarmos a resistência equivalente. No paralelo, a corrente se divide, a tensão é a mesma em todos os ramos, e somamos os inversos. É o conceito de paralelo que explica o curto-circuito. Se um fio desencapado encosta no outro, ele cria um caminho paralelo com a resistência próxima a zero. Então, pela lei de Ohm, se a resistência é zero, a corrente tende ao infinito, gerando fogo, explosões. Outro componente também muito importante para sistemas elétricos e eletrônicos é o chamado capacitores. Enquanto o resistor dissipa energia térmica, o capacitor consegue armazenar energia na forma de campo elétrico. A capacitância C, medida em farads, é a razão entre a carga armazenada Q e a tensão aplicada U. Então, para finalizar, vamos realizar um exercício para fixarmos o que aprendemos na aula de hoje. A área de uma seção transversal do filamento de uma lâmpada de 40 watts e 200 volts é de 2,8 vezes 10 a menos 4 mm², e seu comprimento igual a 20 centímetros. A resistividade do filamento depende da temperatura. Na temperatura ambiente, quando a lâmpada está desligada, ela vale 5,6 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. E a resistência do filamento é R1. Quando a lâmpada está desligada, está ligada no caso, a temperatura aumenta muito e a resistência do filamento é R2. E o exercício pede que a gente calcule a razão entre R2 e R1. Então, primeiro vamos encontrar a resistência fria R1. Usando a equação da segunda lei de Ohm e substituindo os valores, nós temos que a resistividade é 5,6 vezes 10 a menos 8 vezes o comprimento 20 centímetros, né? 20 vezes 10 a menos 2, dividido pela área, que é 2,8 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados, que temos que passar para metros quadrados, então multiplicamos por 10 a menos 6. Então, realizando essa conta, a resistência do fio, quando está frio, é 40 ohms. Então, agora vamos encontrar a resistência do fio quando está quente. Então, utilizando a equação de potência, P igual a U ao quadrado sobre R, e jogando o R lá para o outro lado, fica R igual a U ao quadrado sobre P. Então, substituindo os valores, U é a tensão 200 volts, dividido pela potência de 40. Realizando essa conta, a resistência é de 1000 ohms. O problema pediu para calcularmos R2 sobre R1, que fica 1000. Então, percebe como aumenta a resistência da lâmpada quando ela está ligada? Sobre 40, resultando na resposta do exercício de 25.